definitivamente você terá lido pelo menos os 2 da lista. Mas se tiver pelo menos um que não, já terá valido a pena. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal, e dessa vez quero apresentar alguns ótimos mangás e webtoons que li e simplesmente amei a história. E o principal de tudo, envolve fantasia e romance Yuri. Não existe combinação melhor do que essa. Então, como deve saber, o gênero Yuri anos atrás, por volta de 2015, 2019, não tinha uma expansão como os outros gêneros que abordavam isekai, fantasia, etc. Porém, com a popularidade de Me Apaixonei pela Vilã e de alguns outros que estão aqui na lista, que hoje em dia é repleto de histórias incríveis que invadiram todos os tipos de gênero e subgêneros possíveis. Porém, ainda há muito o que se explorar, já que por mais que tenham centenas de mangás Yuris, ainda é um pequeno passo. Bom, como de costume nos meus vídeos, eu ia apenas falar um pouquinho da história, apresentar a história de forma leve até para não dar spoiler e seguir para o próximo da lista. Aí caso algum você tenha interesse em pegar para ler, que não tenha lido antes, e obviamente a lista terá bastante mangás Yuri de fantasia. Lembrando que alguns mangás aqui da lista não terá legendado em português, apenas em inglês, mas é bem divertido, dá para acompanhar assim bem de boa. Bom, então o vídeo não irá enrolar tanto, basicamente só o vídeo será sobre mangás Yuri de fantasia. Bom, vamos começar um aqui que envolve uma bruxa solitária e uma caçadora de bruxa. Bom, esse mangá eu já conheci ele há muito tempo atrás, e depois que eu fui pesquisar ele novamente, depois de muito tempo, eu fiquei até abismado que não tem ele traduzido em português ainda. Bom, mas é isso. E o diferencial desse mangá, que ele é um one shot, tem, se não me engano, 5 ou 6 capítulos, e ele é uma história bem curtinha que, no início, começa contando a história da bruxa e a caçadora de bruxa. Ao desenrolar da história, vão aprofundando o relacionamento delas, e a caçadora de bruxa, ela é bem tsundere, até pela bruxa, que é uma bruxa solitária, é bem atacante. Então a caçadora de bruxa, muitas das vezes, fica sem o que fazer, ou fica até sem jeito, fica encurralada, algo do tipo assim, e acabando um romance bem fofinho mesmo. Ah, e lembrando que o capítulo 2 aborda uma história diferente, sem ser o das bruxas, acaba abordando uma história de uma demônia e uma garota. Na verdade, são duas demônias, então. É interessante, eu curti, achei bem legal. Do nada, tipo, conta a história de bruxa e do nada, pum, toma uma história de demônios aí apaixonados aí por uma garota escolar. E é fofo, sério, então eu recomendo vocês lerem. Bom, vamos lá um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da história, aprofundando aqui na sinopse. Meg é uma bruxa solitária que gosta de aprontar umas e criar problemas na floresta para sua inimiga, Lilith, uma caçadora de bruxas. Mas e quando a briga dá errado? Pois é, no meio de uma de suas brincadeiras, Meg transforma Lilith em um gato. Agora, com esse acontecimento infeliz que o jogo virou, agora a bruxa será responsável por salvar a pele da caçadora de bruxas. Antes, as duas viviam no meio de brigas e discussões, mas agora, como será o relacionamento delas depois dessa catástrofe felina? Bom, obviamente eu queria muito ter recomendado esse mangá há muito tempo aqui no canal já, basicamente, mas não tive a oportunidade de trazer um gênero especificamente de fantasia, mas agora que tá aqui, tá aí, super recomendadíssimo esse mangá. Continuando, agora temos um mangá aqui bem fofinho mesmo, que inclusive se enquadra naquele título de top 5 mangás fofinhos que você deve ler agora. Sério, esse mangá é a definição de fofura, basicamente é isso aí, não tem o que dizer. O mangá tem as capas lindas, inclusive, também tem várias páginas completas de desenho simplesmente fantástico, as duas personagens são incríveis, e sério, se eu fosse ficar falando aqui, eu ia ficar elogiando esse mangá aqui até o final, e eu não ia falar basicamente nada sobre a obra, além de elogiá-la, mas é isso. Aki é uma garota loba que vive na terra das ovelhas. Enquanto trabalhava como mordomo no castelo real, ela salva a vida da princesa Momo. Após isso, a princesa exige que Aki seja sua professora particular. Momo parece doce e gentil, mas é uma aluna difícil, e Aki logo descobre que o exterior fofo da princesa esconde o coração faminto. Agora Aki deve se controlar e impedir os avanços de Momo. Mas por quanto tempo ela conseguirá suprimir seus instintos de loba perto da Momo? Bom, é isso aí, basicamente. O relacionamento delas vão avançando até que rápido, inclusive. Tem outros personagens também no castelo onde a princesa vive, que também tem um avanço na história. Então não é só a princesa. E é interessante ver o relacionamento da Aki com todos os outros personagens. Inclusive com a Momo, que é o principal destaque no mangá, a coisa mais fofa. E basicamente é isso o mangá. Não tem muito o que dizer. Bom, continuando aqui, agora temos uma antologia. Antologia que combina muito com o tipo de história que eu gosto. Se enquadra ali no Me Apaixonei pela Vilã. E, sério, isso aqui foi um prato cheio pra mim, basicamente. E eu recomendo muito, se você curte esse tipo de história de vilã e heroína. Então, 5 capítulos, basicamente. Cada capítulo aborda uma história diferente, porém no mesmo tema, que é de herói e vilã. É bem semelhante mesmo a Me Apaixonei pela Vilã, só que com vários tipos diferentes. Empregada, aí tem uma princesa. Lembra até de Magireko também. Pelo menos o início de Magireko tem um capítulo aqui que me lembrou muito isso. Bom, a obra é uma antologia apresentando variedade de histórias sobre relacionamento Yuri, com foco em heroína e vilã. O mangá tem 5 histórias de romance Yuri, e o melhor de todos têm finais felizes. É isso aí, basicamente. Bom, continuando aqui, temos um mangá que eu descobri até recentemente, então eu não li muitos capítulos ainda, eu parei bem no início mesmo, mas o que chamou muito a minha atenção é as capas do mangá, que é simplesmente incrível, e também a história inicial me chamou muita atenção também. Se você assistiu o anime Shokei Shoujo no Virgin Road, você vai curtir bastante esse mangá, inclusive, que ele aborda o tema de isekai, de personagem seguindo uma rota de trama enquanto vai evoluindo, e obviamente desenvolvendo um relacionamento entre as personagens. Pô, só basicamente acompanha Flu, não tem nada
de heroína. Mesmo os status sendo zerados e possui um poder que ela não consegue usar, ela de alguma forma se encontrou incluída no grupo de heróis. Mas a vida de Flum vira do avesso quando o sábio renomado da equipe, Dian, decide que a garota é inútil e um peso morto, e providencia sua venda como escrava. Jogada para ser devorada por monstros para o entretenimento de seu mestre, Flum faz uma escolha desesperada para alcançar uma arma amaldiçoada, e algo desperta dentro dela. E antes de escapar, ela leva uma de suas escravas sobreviventes com ela. Sem uma razão clara, ela apenas chamou sua atenção. Mal sabia ela que essa garota chamada Milkit se tornaria tão importante para ela. Uma história sombria sobre a missão sangrenta de uma mulher, sua amada e uma espada amaldiçoada para reconstruir suas vidas. Bom, então é isso, basicamente essa sinopse, inclusive ela chama muita atenção, tipo, só de lendo aqui já dá aquele super interesse de realmente querer ler a obra para saber mais sobre os personagens. Bom, então bora seguir para o próximo aqui, que é o mangá Scarlet. Esse aqui basicamente envolve vampiros, é meio mistura de tudo basicamente, envolve uma garota, lobisomem, um chapeuzinho vermelho e uma vampira. Bom, é uma mistura muito interessante, inclusive. O mangá não tem tantos capítulos. Bom, depois de ingerir uma droga ilegal que a deixava com fome de sangue, Hera faz um pacto com uma linda garota, uma lobisomem e chapeuzinho vermelho. Iris se oferece para ajudar Hera a saciar sua sede de sangue, mas seu serviço tem um preço. Agora as duas são agentes antidrogas em busca da mesma droga que mudou Hera. Bom, é basicamente isso, inclusive o nome Hera acaba me lembrando da Era Venenosa lá de Alerquina, mas não vem ao caso aqui agora. Inclusive, esse mangá tem um traço simplesmente maravilhoso. A história é, como eu posso dizer, ela é bem rápida, como é um one shot, tem poucos capítulos, acaba acabando muito rápido e não tem um desenvolvimento grande, inclusive. Até o mundo ao redor das personagens não se desenvolve tanto, mesmo sendo a história bem curtinha, passa rápido. É uma obra que eu super recomendo mesmo. Então vamos seguir para o próximo. Bom, inclusive esse mangá aqui está sendo lançado no Brasil pela editora New Pop, então eu super recomendo você ler, comprando o oficial pela New Pop aí, até para ajudar a autora, inclusive. Uma coisa a se destacar também é que se você ler a versão de web do mangá, no caso de sites alternativos, não necessariamente a história, mas os traços e até o mangá é basicamente um sketch, não é o mangá finalizado, e inclusive os traços também não vai estar como sketch comprando pela New Pop. Então é isso que eu queria dizer aqui, então vamos seguir para a história. Uma garota monstro e isolada na floresta deseja poder viver entre humanos. Apesar de sua aparência assustadora, tudo muda enquanto ela começa a receber visita. Uma garota humana, Sarah, que está fascinada com sua misteriosa amiga da floresta. Enquanto o monstro e a menina se apegam ao seu mundo isolado, o amor delas prova que a beleza é mais do que superficial. Inclusive, essa obra me lembrou muito daquelas histórias antigas da Bela e a Fera, ou até aquele famoso ditado "não julgue o livro pela capa". E sério, esse mangá é lindo, mas muito lindo mesmo. Não nos traços, os traços é bem simples, mas como a história é contada, ainda mais eu que sou bem fraco em história que envolve um pouquinho de drama. Tem um draminha ali, nossa, já é motivo para eu me desmoronar. Mas é lindo de se ver, não tem nada de triste assim, pesado. É uma história bem levinha, fofinha de se acompanhar. Bom, então basicamente até aqui a história é isso. Então vamos para o próximo da lista. Continuando agora mais um mangá aqui que envolve heroína e vilã, e inclusive esse aqui está sendo um dos mangás que está se tornando bem popular ultimamente, então quem sabe algum dia esse mangá pode ganhar anime, igual eu me apaixonei pela vilã, então vamos torcer. Uma história emocionante de empregado? Bom, basicamente isso. Entre uma escrava corporativa cansada e uma vilã fria e insensível, 3 anos depois de se formar na faculdade, Midori, que idealizou os adultos bem-sucedidos que viu quando criança, está trabalhando duro em seu novo emprego como funcionária temporária. No entanto, um dia seu contrato é rescindido repetidamente por uma razão absurda. Enquanto está sentada, imaginando se algum dia haverá um local de trabalho para que ela possa se dedicar, seu telefone pisca e ela se encontra no mundo da sua nova RPG que estava jogando. E diante de seus olhos está a vilã, Lápis Tenebre, que traiu a heroína e cometeu inúmeras atrocidades antes de perder a vida. Bom, agora a história vai seguindo adiante, inclusive explorando muito o lado não só da heroína, que foi reencarnada no seu jogo de RPG favorito, mas também da vilã. E, obviamente, tem mais personagens extras aí também, então não será só a heroína e a vilã. Caso você esteja lendo aí, você vai entender. Bom, por enquanto que o mangá são esses, não tem muito o que dizer aqui. E vamos para menções honrosas, e tem muito mangá mesmo nas menções honrosas. Bom, então eu só vou seguir direto aqui, só lendo a sinopse e apresentando o mangá e ir para o próximo, para não enrolar muito o vídeo. Bom, então continuando, temos o Hiro Marriage, ou Casamento de Heroínas. Bom, esse mangá é bem interessante, inclusive os capítulos são bem curtinhos mesmo, tem poucas páginas na verdade. Em um mundo de fantasia, Platino derrotou o Rei Demônio e foi nomeada herói sem saber que a princesa do reino é a recompensa por derrotar o Rei Demônio. Bom, basicamente isso, e depois vai seguir na história. Por mais que muitas coisas que acontecem no mangá eu achei que foi bem clichê, mas clichê é o que a gente gosta. Não tem nada a reclamar mesmo. Bom, continuando agora temos o manhwa, que é chinês. E sério, esse mangá me pegou totalmente desprevenido. Curti muito a história dele. Então, bom, a obra de certa forma envolve um amor predestinado. Até a personagem principal tem um carisma muito interessante. Então, eu gostei da personagem. E da outra também que aparece também, que é incrível. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais da sinopse.
daí repentinamente pegou uma doença. Sempre que toca em algo que ela quer ou gosta, suas mãos ficam presas até que ela compre. Devido a essa doença, ela está muito endividada. Sem escolha, ela decidiu voltar para casa de seu avô com a chave secreta que seu avô lhe deu em uma busca de tesouros. Na esperança de pagar suas dívidas, enquanto Dai chegou à vila de Bailin, ela encontrou uma garota chamada Long, que afirmava ser discípula de seu avô. Com isso, Dai começou a viver com essa garota estranha. Bom, e o tema sobre casamento não para por aqui. Agora vamos seguir para o mangá que envolve casamento entre bruxas. E o mangá é bem fofinho mesmo, e devo dizer que obviamente que só tem capítulos em inglês, infelizmente. Mas, como eu disse, não impede de ler um mangá super fofinho como esse, e que eu super recomendo mesmo. A sinopse é bem curtinha, não diz muito, ou diz tudo o que vai acontecer na obra. Basicamente, uma bruxa de cabeça fria e uma bruxa de cabeça de ar puro se casam, e assim começa sua complicada e amorosa vida de recém-casadas. Bom, obviamente terá bastante coisas por trás desse casamento, porque nenhum mangá vai ter com um título casamento e já tem um casamento assim de cara sem nenhum motivo, saca? Então, você irá entender o que realmente irá acontecer. Bom, continuando aqui agora para o último da lista. Esse mangá aqui eu achei bem interessante, até por ele ser curtinho. Me lembrou de outros animes que eu assisti há uns tempos atrás e eu curti muito. Ele tem uma pegada meio steampunk, então se você curte assim algo mais assim, steampunk, eu super recomendo essa história aqui. Bom, o mangá aí, infelizmente hoje em dia, basicamente ele está em hiato, então tem pouquíssimos capítulos. E por estar em hiato, acaba ficando até um pouquinho meio chato e tal, porque a história não vai avançar praticamente nunca. E obviamente se eu souber do mangá se ele irá voltar do hiato ou não, eu iria avisar, que é um mangá muito bom mesmo, uma história bem interessante, então ficar no hiato um mangá com uma história muito boa como essa, e design bem legal, é uma pena. A história basicamente gira em torno de Andy, uma boneca elétrica, e Eril, uma humana criada por ela. Para que Eril conhecesse o mundo exterior, as duas partiram em uma viagem. É um mundo de fantasia e bastante exploração e aventura. Então, esses são os mangás aqui que eu recomendo. Comente aí se você já leu algum dessa lista ou você não conheceu nenhum daqui, que eu acho meio impossível, pelo menos um ou dois você já deve ter lido aí. Eu não quis colocar mangás super conhecidos ou que todo mundo tá lendo no momento, basicamente porque não iria valer muito a pena. Bom, então no final aqui, irei deixar alguns links na descrição como sempre aí, de algumas menções do que eu disse aqui. Inclusive, irei deixar o link na descrição aí do mangá da Garota Monstro e a Garota Cega, que é bem muito bom mesmo o mangá, vale muito a pena colecionar. A Nippop tá trazendo bastante mangás e yuris ultimamente, não tanto como deveria, mas está trazendo. Então é isso, eu fico muito feliz. Se preparem aí que outubro está chegando. Eu espero que eu consiga pelo menos postar um vídeo por semana na semana de outubro, para pelo menos resumir cada episódio e me apaixonei pela vilã. Como eu sempre digo, eu recomendo muito você ler o mangá ou a novel e assim por diante. É isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.